Teoria da libertação, o engano e a sociedade. Em primeiro lugar, é importante compreender que somos criaturas transcendentais e nascemos para transcender, evoluir. Não somos apenas carne e osso como muitos pensam que são, e sim criaturas altamente espiritualizadas, encarnadas em corpos físicos com certo magnetismo psíquico e elevadas percepções a desenvolver. Temos em nós manifestações de energias inconscientes que muitas das vezes fogem do nosso controle. Nossos corpos agem através de vibrações e pulsos emitidos por nossas emoções e atitudes que definem nossas vidas neste planeta: positivo, negativo e neutro. Traduzindo esses três polos e convertendo os mesmos no comportamento de tudo que é vivo, compreende-se que estão em todas as coisas como uma lei natural imutável, flexível, e tudo se dá por esses três princípios e que um é capaz de se converter no outro de acordo com sua escala evolutiva. Algumas pessoas, na era atual, já atingiram elevados níveis de consciência e tornaram-se grandes mestres na Terra. Visam estes orientar a sociedade sobre seu avivamento espiritual, as outras dimensões do universo, os dons reais do ser humano, e para que abandonem seus preconceitos e vaidades arraigadas na alma, estas que só lhe trazem malefícios. São estes conhecidos por muitos como trabalhadores da luz. Considerando os elementos hereditários, avulso dos casos de pessoas que nascem com alguma necessidade em especial, todos os bons e maus sentimentos que temos, assim como nosso estado físico de saúde e doença, surgem primeiro em nosso subconsciente, como energias para serem manifestadas. Só após passam para o estado físico. As inquietações mentais são erros de frequências em nosso cérebro devido ao acúmulo indevido de energias e informações que são geradas por ele. Em um estado de estresse, por exemplo, o indivíduo tem grande potencial para evoluir e não o faz ou está sobrecarregado de informações e entra em estado de colapso nervoso. Como a mente deve dissipar informações e energias projetadas, não tendo isto por parte do indivíduo, acaba por gerar doenças ao mesmo no corpo físico com o decorrer do tempo. Também é importante ressaltar que nossas emoções criam interferências não só em nossas vidas, nas das pessoas que nos cercam, como também no espaço ao qual vivemos. Em uma visão global, imagine no que implicaria uma sociedade repleta de amor ou uma repleta de dor, desespero e medo. Tenderia a ampliar o sentimento predominante, pois o semelhante atrai semelhante, principalmente tratando-se de elementos vibracionais. Existem também interferências que recebemos no dia a dia. Os ruídos, os sons, as imagens, a simples vibração de uma lâmpada econômica que não podemos ver a olho nu, mas podem desregular a atividade cerebral, e isto é comprovado cientificamente. Assim como vemos em estudos feitos sobre a eletricidade, a energia num todo é algo que tende a passar por estados de condução e redução nesse processo. O conhecido fenômeno de indução elétrica se assemelha a nosso estado de energia corpórea, pois nele, assim como em nossos corpos, a energia passa entre os condutores mais próximos através de pulsos de atração de polos. Em resumo, o ponto fraco puxa a energia do ponto energizado. Por este motivo, em minha infância, entrava em frequente conflito com as pessoas que convivia, pois eu buscava equilibrar minha psique enquanto os outros não o faziam e simplesmente viviam, criavam um choque entre os dois estados. Visto que a harmonia quebra a desarmonia, ao agir e viver positivamente, você passa a perturbar quem vive e age de forma contrária. Um bom exemplo de manifestação de energia no corpo humano são o caso de pessoas que são capazes de acender lâmpadas com o simples toque da mão. Associando com parte da teoria do caos,
A Terra foi feita a partir do caos e criou em si, com o passar do tempo, pontos de equilíbrio entre os seres que nela habitam. Os fractais são um exemplo disto. Nós, assim como a natureza, somos formados de energia, esta que faz parte do equilíbrio natural do planeta. Se em coletividade formos apegados à individualidade, o crime, a maldade e o descaso pela essência, você imagina no que pode resultar. O que vivemos no hoje que muitos não conseguem compreender. A energia desorganizada. Há, sobretudo, fontes ilimitadas de energias que constituem o universo num todo. Parte dessa energia circunda o planeta Terra, o qual nós os habitamos. Podemos dividi-la em duas classes: a classe harmônica e a classe desarmônica. O que está na classe harmônica é o que se materializou em vida, ou que serve para manter o equilíbrio de tudo que é vivo. O que está na classe desarmônica é tudo que gera desequilíbrio, está desorganizado, sem uso, está trancafiado nas dimensões mais baixas de nosso planeta, perdido no grande cosmo, sem que por ele esteja sendo utilizado. É importante compreender que toda energia busca harmonizar-se, e somos condutores de energia em constante evolução e adaptação. Sempre quando temos bons ou maus sentimentos, entramos em estados harmônicos e desarmônicos, mesmo de forma inconsciente. Quando nos alinhamos, nos tornamos condutores dessa energia, entramos no que chamamos de o fluxo do universo e evoluímos junto a ele. Sobre a eletricidade utilizada nas redes elétricas, ela faz parte da classe desarmônica, porém como energia bruta, sem vida e inconsciente, induzida através de pulsos via equipamentos indutores. O que pode explicar os sistemas de crenças e as manifestações de milagres é que, como a energia busca harmonizar-se a fim de passar através de canais, sendo nós canais de energia, ao desejarmos algo e acreditarmos em algo, nos tornamos adequados receptores desta energia, deixando que passe através de nós a energia desorganizada, perdida no cosmo. Encontra atração e se organiza através do novo e apto condutor, materializando-se no estado físico, causando eventos e mudanças no tempo e no espaço. Da mesma forma, ocorre com o organismo do indutor ou do receptor quando realmente deseja e permite a cura. Sobre este exemplo de reorganização e transferência de energia através do corpo humano, cito um teste feito em um documentário chamado Quem Somos?, o qual apresenta um grupo de pessoas e duas garrafas d'água, cada uma com adesivo e uma lista de emoções opostas. Em um adesivo foi escrito somente bons sentimentos, em outro apenas maus sentimentos. O teste consistia na emanação das emoções daquele grupo sobre a garrafa d'água, a qual seria submetido o conteúdo do recipiente a rígidas análises, sendo este ampliado em milhares de vezes para que fosse constatado o resultado. Constatou-se que a garrafa com os maus sentimentos emanados pelo grupo apresentava deformidades e características nocivas nos cristais de água ampliados, enquanto a outra apresentava o oposto, ou seja, cristais saudáveis perfeitamente formados. As pessoas literalmente mudaram a projeção da água simplesmente com suas emoções. Agora compreenda, se o corpo humano é constituído em sua maior parte por água e as emoções interferem em nosso padrão celular, nos levando a comprovados estados de doença ou saúde, o que as boas emoções são capazes de nos causar? Entenda que um bom sentimento será sempre superior a um sentimento ruim, e que são estes que nos tornam condutores de energia em maior ou menor potencial. Referente ao estudo das reações como estas na água, refiro ao trabalho desenvolvido por Masaru Emoto, que aponta e setoriza fenômenos muito interessantes.
Sobre a bondade e a maldade que age no mundo o qual vivemos, digo que o mal existe e que o bem é bem mais forte que ele. Só que nós temos uma visão muito errada a respeito dos dois. É preciso sempre uma releitura sobre aquilo que sabemos sobre esse delicado assunto. Estamos prestes a passar por uma mudança vibracional em nosso planeta, que tem vivenciado a maldade, o medo e o desequilíbrio em inúmeros aspectos. Isso poderá trazer elevados níveis de consciência e percepção à humanidade. Porém, o caos que se eleva na sociedade, nas sociedades atuais nos últimos anos é o oposto a isso. Devemos compreendê-lo sem temores, pois forças opostas se levantariam contra essa grande mudança que se faz necessária. Por isso, é momento de nos afastarmos de nossos valores limitantes a fim de assumir vibrações maiores, uma consciência mais ampla. Alguns, em um nível vibracional baixo, podem simplesmente não suportar o impacto dessa mudança em nosso planeta. Como alerta, estou desenvolvendo este trabalho a fim de esclarecer todas as dúvidas que impedem as pessoas de atingirem novos estados de espírito e vibração. Caso queiram interessar-se mais sobre as mudanças do planeta, sugiro que procurem pelo assunto transições planetárias. É certo de que encontrarão muita coisa falando a respeito. Sobre a religiosidade no mundo, o grande engano que abraça a sociedade nas variadas religiões no hoje é pensar que seguir uma crença piamente é garantia de salvação, e para isso não é necessário rebuscar-se internamente. Outro erro é desfazer-se de si mesmo, humilhando-se perante a sociedade, a fim de integrar-se à miséria do mundo e não aceitar que outros acreditem em si e façam o contrário. Torna-se assim um filho do descaso e não um ser do bem, forte, vívido e iluminado. Não se apegue a seus dogmas e crenças, isso certamente o limitará. A completude é necessária para a existência. Onde ela está ausente, caminhamos no destino do vazio e das acomodações, e isto é um grande erro cometido por quem desiste de entender o sentido mais profundo da existência, o círculo da vida, a dualidade da vida. O corpo e o espírito dividem-se em duas camadas sutis que coexistem no mesmo espaço ao mesmo tempo. Quando uma, o corpo, perece, a outra, a essência, permanece viva em uma dimensão paralela, a qual desencadeará uma mudança evolutiva ou um recomeço a esta, a fim de tentar novamente evoluir até chegar à sua libertação do estágio embrionário a qual se encontra. O ser humano em um estado físico, na crua realidade, está preso à dualidade. E vem ser a dualidade? Vivência física com a soma da alma e do corpo. Aqui está o grande problema para os aspirantes do autoconhecimento, pois o corpo, em uma dimensão física, tende a adotar influências externas, contrárias à sabedoria arquivada na essência que opera. Em outras palavras, o corpo tende a viver a satisfação insensata oriunda dos vícios da matéria, e a alma é o nosso princípio divino, o qual nos propõe sabedoria e equilíbrio para nossas vidas. Podemos compreender que o corpo humano está preso a instintos naturais e à brutalidade implantada em nossa cepa genética, deixado por inúmeras manipulações ocorridas no início das gerações. Uma prova disso são os nossos três cérebros, os quais são completamente anulados pela influência do cérebro dos répteis. Embora tenha importância na função alimentar do ser humano, controla e é responsável por nossos instintos mais cruéis. Você nunca ouviu dizer que agiu sem pensar ou perdeu a consciência de seus atos por alguns instantes? Acredito que parte das principais falhas no processamento cerebral e erros de formação no nascimento dos seres humanos se devem a essas modificações, que nosso corpo não está devidamente apto a elas. Como muitos cientistas acreditam, é fato que a evolução humana foi rápida demais. Seria um absurdo pensar que tudo se deu naturalmente e que nós não sofremos influências externas em nosso genoma. Zacarias Sitchin, um dos defensores da teoria dos deuses astronautas,
aponta alguns elementos de nossa história biológica através de seus estudos sobre as tábuas sumérias. Por outro lado, nossa alma se opõe à brutalidade e é nossa ligação com o cosmo, pois, na realidade, o organismo humano trata-se de um microcosmo e, que é e ressoa com o grande cosmo de forma interligada. Quando mergulhamos no materialismo, satisfazemos apenas o corpo físico, afastando-nos daquilo que nos realmente somos. Quando agimos pela essência, temos uma vida sadia em harmonia com o nosso corpo, que é ferramenta da mesma. Assim, nossas percepções e entendimentos sobre tudo se expandem. Entenda que o corpo nada mais é do que um motor. Somos espíritos em carne viva. Ao estancarmos nossas emoções e espírito, estagnamos e adoecemos. Por isso é necessária sempre uma releitura sobre a vida e seu real sentido. Com essa síntese, podemos compreender que a luz e as trevas estão dentro de cada um de nós e que se tratam de um fator genético hereditário e que, por isso, em nossas vidas, temos uma luta frequente e constante para equilibrá-las. As classes destrutivas da Terra. Em todo o universo, há dois grandes opostos que constituem tudo que está preso ao plano físico e às dimensões não físicas, e, por mais incrível que pareça, contribuem com a elevação um do outro, pois, pelo contraste e essência, evolui e aprende a fazer suas escolhas. Seriam este a força e a antiforça, ou, em uma expressão mais adequada, a luz e a escuridão. Como tudo é consciência e é vivo, tendem a tomar formas a fim de se manifestar em variadas expressões. Considerando as características culturais adquiridas pela sociedade, existem três classes de pessoas que voluntária ou involuntariamente desequilibram o mundo o qual vivemos, através de suas atitudes, sentimentos ou crenças baseados na maldade. Citarei os exemplos em ordem crescente. São estas: os agentes da maldade. Um agente da maldade é aquele que é infeliz e que não gosta de sofrer sozinho. Propaga críticas vagas e faz com que os outros assumam comportamentos destrutivos, tanto contra si mesmo quanto contra os seus semelhantes. Pessoas assim estão em todo lugar: bancos, paradas de ônibus, festas, igrejas e tanto outros. Propagam a maldade, o vício e a inimizade, a disputa entre pessoas por motivos geralmente mesquinhos. São derrotistas natos. Assim como os outros casos, estão sob oscilações de comportamento e influências de forças negativas, as quais logo irei explicar. É certo que você já viu alguém apontar que o outro está se achando melhor que as pessoas que o cercam, quando, sem desrespeitar ninguém, agindo de forma positiva, busca para si um pouco de dignidade. Geralmente, em casos assim, o indivíduo nem sabe o que está acontecendo entre os outros que o observam, e quando chega a perceber, não tem mais oportunidade para se aproximar das pessoas devido à intriga criada por alguém que por inveja o quis prejudicar. Mal sabe o invejoso que, ao projetar o sentimento desse tipo a fim de lesar o próximo, atrai para si forças iguais às que tenta transmitir e que fogem de seu controle, o levando à ruína com o decorrer do tempo. Pessoas que agem dessa forma geralmente não acreditam em si e são apegadas ao mínimo que têm. Sempre têm um pretexto para manter-se nas condições de miserável, dependente, inferior ou sofredor. Sugam dos outros tudo o que podem sugar e nada dão em troca. Se incomodam com tudo aquilo que implica em progresso, principalmente com as pessoas mais próximas. Desejam angariar pessoas para que comunguem de seu destrutivo ponto de vista, pois, como sabemos, a miséria adora companhia. Indivíduos como estes são como doenças contagiosas, porque agindo dessa forma, além de criarem uma cultura abrasiva, autodepreciativa e desrespeitosa, criam um grande afastamento entre o ser e seus motivos no mundo, de forma gradativa. Para pessoas assim, é normal repassar sua responsabilidade a Deus por covardia e as culpas ao mal como virtude para si mesmo. Os agentes do caos. Como o próprio nome diz,
Os agentes do caos são as ferramentas de caos do medo. São sujeitos que sentem prazer em implantar o terror ou fúria nas pessoas através de fotos, vídeos, mídia, atentados e outras manifestações, a fim de enfraquecer a sociedade em momentos de sadismo, necessidade ou por ganância. Extraem a coragem da massa ou incitam revoluções violentas, as quais geralmente não participam diretamente. Alguns agentes do caos são terroristas que defendem ideais de forma desregrada, muitas vezes dando sua vida por um propósito destrutivo, como um exemplar Marte. Outro, por suas vezes, são formadores de opinião aparentemente inofensivos, mas que causam igual ou maior dano. Já os piores estão nos televisores em horários nobres de nossa programação, em jornais, incitando medo às pessoas e a dependência delas ao sistema que lhe paga um bom salário por isso. Os escravos da avareza. Estes estão sempre no topo do trono e não conseguem desprender-se dele. Muitas vezes se encontram prometidos com o mal de tal forma que podem chegar a transformar-se e fazer parte do mesmo sem sequer perceber. Em grande parte dos casos, são governantes corruptos, acionistas e donos de grandes empresas. Geralmente, tratam-se de pessoas sem escrúpulos que desejam escravizar as pessoas de menor classe econômica através do capital e das mídias, com medo de perder o poder e o controle sobre a massa. Para ostentar este poder em sua avareza, criam afinidades com espíritos desencarnados e presos à terra, a fim de manter o controle sobre os mais fracos, sugando sua energia vital em troca de futilidades e mentiras. Essas pessoas manifestam o mal cada vez maior enquanto vivem, pois, ao associarem com forças de baixo nível espiritual que desconhecem, passam a cometer crimes sem limites contra a humanidade e a bondade em troca de dinheiro, sem saber que, ao cometerem tal erro, não só destroem a essência da vida, como servem de fantoches para dimensões ainda piores, padecendo, por fim, um completo vazio espiritual. É incrível imaginar os limites de controle e influência de pessoas assim. Criam a doença e vendem um remédio. Isso no sentido real da palavra, pois na verdade as principais doenças que se espalham na história da Terra foram criadas em laboratórios, assim como seus antídotos, que geralmente nos trazem malefícios ou limitações, que muitas das vezes não são informadas à população. Para que entenda melhor a manipulação das elites, posso dizer que algumas dessas criaram sobre a sociedade um baixo e limitante campo vibracional que enfraquece a percepção das pessoas em massas, através das mídias, sistemas religiosos e de ensino, controle capital e de consumo, distorcendo os valores desta e espalhando mentiras para gerar o caos e a ignorância no núcleo da mesma. Este também, Estes também implantaram alimentos que aguçam essa limitação e que além de trazerem doenças ao povo, geram ciclo capital. Oferecem-nos, em sua cega ambição de poder, uma vida fragilizada, individualizada, curta e fadada à escravidão. Para isso, o individualismo das pessoas é uma ferramenta fundamental, pois se você não se envolve com os outros, tende a se afastar dos mesmos, e se afastando, você se torna frágil, dependente, sozinho. Isto passa a ser um meio preciso a ser usado para controlar a sociedade e pôr em marcha a agenda planejada por um grupo seleto de ambiciosos e covardes manipuladores. Estamos em um mundo doente que cria pessoas doentes. Chegamos a tal cúmulo que vemos como algo normal ofender, ferir e causar o sofrimento às outras pessoas, muitas vezes sem que hajam motivos para isso. Nada é banal e tudo é importante. Porque acharíamos que as vidas de nossos semelhantes seriam diferentes se tudo faz parte de um todo? Uma sociedade dividida é uma sociedade fraca. Uma sociedade fraca não reage, não reflete, nem tem atitudes. É dependente. Acredita e aceita o que o sistema impõe,
e vive se o sistema deixar. Acredita ser livre enquanto está aprisionado a uma gaiola. Podemos, com este entendimento e essa visão esclarecida, por fim, classificá-los como animais avarentos e desumanos, que fazem contra a própria espécie o que nenhum outro animal ou raça na história do universo jamais o fez. Compram e vendem a vida dos outros. Por isso, os antigos chamam esta que está passando de a Era de Peixes, uma era de estranhas mudanças, onde a sabedoria estaria perdida entre a fé, a cegueira, a ambição e o engano. Com os três exemplos que citei, aclarei o que atrasa o desenvolvimento pessoal e coletivo da humanidade. Certamente, pessoas como essas não propagam a bondade e tampouco se identificam com ela. Se você deseja realmente progredir, evite cercar-se ou assumir atitudes de pessoas como essa, pois isso poderá atrasar seus processos de evolução, entendimento e progresso como ser. Isso tudo podemos resumir como o conhecido conselho: evite pessoas negativas, pois elas, além de serem sugadores de energia em potencial, tornam o nosso mundo um lugar repleto de vaidade, rancor, avareza, tristeza e dissabor. São elas que tornam o belo mundo ao qual vivemos em um lugar mesquinho, um lugar sem vida, um lugar doente. Sobre a inserção de realidades. Uma mente só mantém poder sobre a outra se a outra estiver em um nível menor de preparo. O nome dado para a alteração disso é inserção de uma falsa realidade. Podemos colocar como exemplo de controle mental o hipnotismo, pois se trata de uma mente fortalecida induzindo uma mente enfraquecida. Se uma pessoa induzida é capaz de comer uma barata pensando ser uma maçã, e um pai induzido perde a leitura material de sua própria filha, vendo através dela, não podendo enxergá-la, qualquer coisa pode ser feita com pessoas despreparadas em seu psíquico. Como o corpo reage a estímulos externos através da alimentação, da visão, das sensações e dos sons, ao alterarmos isto, repelimos a atividade psíquica dos outros, criamos a fragilidade e bloqueio nas demais faculdades do corpo a quem for manipulado. Um grande exemplo dos estímulos externos nos comportamentos humanos é o ciclo da Lua, que nos gera reações das mais variadas em nosso organismo, assim como em toda a natureza. A mente manifesta o que a alma propõe, mas a alma não consegue se manifestar em um corpo despreparado para ela. Aos que duvidam do poder dos sons, há um tema interessante a estudar sobre armas de frequências sonoras testadas em guerras chamadas Psytronic Weapons. Aos que duvidam do poder da alimentação, sugiro que estudem sobre aspartame e seus danos à saúde e ao psicológico. Neste caso, o problema num todo não é o egoísmo das elites, e sim o resultado de suas atitudes, pois, como nós somos, juntos à natureza e às formas de vida, o equilíbrio do planeta, ao não gozarmos de saúde, consciência e harmonia, entramos em estado de vibração que, em coletivo, interferem nos eixos do globo e que ocasionam colapsos no planeta, os quais a ciência não consegue explicar e que temos visto nos últimos anos. Por fim, para os que lideram de forma sádica e doentia, não é interessante que informações como essas, as quais estou mostrando aqui, sejam de domínio público, pois a fraqueza das pessoas mantém a escravidão imposta pelo sistema. A insegurança, a doença e o medo fazem parte das grades que nos prendem à submissão. A pior prisão é sempre aquela que te faz pensar que está livre, quando na verdade não está. Quando não vê as grades que prendem você. Entendo que a liberdade, em seu sentido sublime, só é real em uma ótica ampla e transparente, a qual todos que almejam tenham acesso. Este livro foi estruturado para ajudar a quebrar o controle de forma indireta e sutil, sem que seja baseado em qualquer teoria de conspiração ou extremismo, e sim focado ao subconsciente que muitos desconhecem os limites. Muitos identificam os inimigos do mundo
mas poucos armam a sociedade, e esta é a minha missão através deste trabalho. Você tem poder, só não quero que você saiba disso. Por isso o mantenho afastado do conhecimento sobre ele. Sobre este último exemplo prejudicial às nossas vidas, refiro o trabalho realizado por um gênio chamado David Icke. Não posso descartar os trabalhos realizados por Icke. Busquei verificar cada elemento dos alvos de seus estudos e constatei que tudo é comprovado e devidamente interligado pelo mesmo de forma muito sutil. Desde o estudo das grades genéticas que interligam algumas famílias de poder, sua origem biológica, os rituais praticados por alguns, os seres em queda e até o controle real da mídia sobre a sociedade a qual também aponto. David Icke, embora um tanto extremista, é sem dúvida um teórico de admirável coragem e, como poucos, não temem as consequências de suas revelações e vem contribuindo com o despertar da humanidade. Referente ao grandioso trabalho desenvolvido por Icke e outros teóricos como ele, apenas discordo no que pode tocar a possíveis generalizações, pois alguns mitos relatados na história da humanidade não tiveram sua existência apenas em caráter alegórico, embora certas características destes possam assemelhar-se uns aos outros nos relatos registrados ao largo do tempo. É normal que alguns retornem para a matéria para desempenhar determinadas funções não concluídas. Outra questão é o simbolismo utilizado por algumas culturas. Assim como nem todos os seres que coexistem na Terra são malevolentes, não é sempre que os símbolos apontam o mesmo denominador. Alguns símbolos não falam de entidades tratadas como divindades no passado, mas sim de parte do nosso organismo que estão adormecidas. Exemplos: os chakras, pontos de energia ativados através da coluna dorsal, também simbolizada pela serpente. Devemos ter certo cuidado para tratar de determinados assuntos, pois alguns fogem do simples entendimento racional. Acordemos desse sonho, vamos acabar com o medo. Embora muitos não saibam dessa informação, o medo materializa vibrações que nos afastam da verdade sobre o mundo, interferem em nossa compreensão. Todas as concepções que conheço sobre o organismo humano apontam que o medo nos afasta das melhores percepções da vida. O medo manifesta a dúvida, a doença, a insegurança e a morte e nos afasta da cura. Este sentimento nos deixa presos às dimensões mais baixas e decadentes da Terra e nos afasta das dimensões superiores do universo, às quais logo irei explicar.